Então, o título da mensagem de hoje é exatamente esse: ainda que as coisas fiquem piores do que estão, eu confiarei no Senhor. Aleluia! E eu compartilhei com ele essas 3 atitudes que nós devemos ter quando as coisas se tornam piores do que já estão, e eu quero compartilhar com vocês hoje à noite essas 3 atitudes que nós devemos ter quando as coisas não estão bem e a tendência é ficar pior. E esse tema está subordinado a esse texto que nós acabamos de ler. Ainda que as coisas fiquem piores do que já estão, eu confiarei no Senhor. Só para contextualizar essa mensagem aqui com a vida de Abacuque, o Antigo Testamento é muito fácil de você entendê-lo. Ele é dividido em 5 partes principais. Nós temos essa divisão de uma maneira muito simples. Começa com o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois vem os 12 livros históricos, que começam com Josué e vai até o livro de Esther. Depois vem os livros poéticos, que começa em Jó e termina em Cantares de Salomão. Logo depois vem aquilo que nós chamamos de os profetas maiores. E quando se diz profeta maiores, não se refere à pessoa que é maior do que o outro, mais importante que o outro, mas se refere pelo tamanho do livro, do que eles escreveram. Por isso, profetas maiores. Começa em Isaías, um grande livro, e vai até Daniel. E logo em seguida vem a 5ª parte da divisão do Antigo Testamento, que é chamada de os profetas menores. E agora eu quero chamar a sua atenção, porque entre os 12 profetas menores, que começa com o livro de Oséias e vai até Malaquias, são 12 profetas, 12 livros. E aí, observe o que eu vou lhe dizer: entre esses 12 homens de Deus, entre esses 12 profetas menores, figura a vida do profeta Abacuque. Ele está no meio dessa galera. O profeta Abacuque está distante de nós, a sua mensagem, mais ou menos 2.600 anos. Ele profetizou, e isso aproximadamente. Mas uma coisa que me impressiona é que a mensagem de Abacuque, há 2.600 anos atrás, ela hoje, nos nossos dias, ela é atualíssima, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Eu até costumo dizer que os tempos mudaram, mas os homens continuam pecadores do mesmo jeito. Não mudou muito, não. Os pecados continuam por aí. O homem continua pecador do mesmo jeito da época de Abacuque. Abacuque, preste atenção, ele é o autor de toda a Bíblia, que tem a mensagem central, o coração de toda a Bíblia está num versículo de Abacuque. Você pega a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vasculhando qual é a palavra-chave de toda a Bíblia, ela se encontra no profeta Abacuque. Abacuque teve essa visão maravilhosa, ele escreveu a mensagem que é o coração de toda a Bíblia, que é a doutrina principal do protestantismo, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí olha só, Abacuque escreve no capítulo 2, no verso 4, é a mensagem central de toda a Bíblia, e diz assim, o verso 4, capítulo 2, verso 4, escreva, uma ordem de Deus, olha só, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas aí vem a palavra-chave de toda a Bíblia, mas o justo viverá pela fé. Essa é a palavra central da Bíblia, a doutrina da justificação pela fé, ela foi iniciada por Abacuque no Antigo Testamento. O texto de Abacuque é reproduzido pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento em 3 cartas que Paulo escreveu. A primeira passagem de Abacuque está em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, que diz exatamente o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Ele está se referindo a Abacuque 2,4. E olha o que ele diz: o justo viverá pela fé. Segunda carta que provavelmente Paulo escreveu foi Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Também lá está escrito o seguinte:
Mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Paulo reproduziu ainda esse texto em Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, que diz o seguinte, mesmo texto de Abacuque: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. 3 cartas, 3 reproduções do mesmo texto. O nome Abacuque significa abraço, mas a maioria das pessoas discutem que tipo de abraço significa o nome Abacuque. Não significa um abraço fraternal, não significa um abraço amigável. Abacuque significa um abraço de quem luta com alguém. É um abraço de um lutador. É de alguém que está lutando com alguém que ele está lutando contra. É um abraço de lutador. É o significado do nome de Abacuque. Abacuque era um cantor do templo. Ele era um poeta maravilhoso. Ele era um levita na casa de Deus. Ele era um excelente poeta, magnífico poeta, o profeta Abacuque. Quando o monge Martinho Lutero ainda era um frade, quando ele leu na Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 17, já lido aqui, ele recebeu dos céus a revelação da salvação pela graça mediante a fé. E hoje nós podemos dizer, como igreja do Senhor abençoada, que nós temos uma fé reformada, porque Lutero leu Romanos 1,17, o texto de Abacuque 2,4, e ali Deus deu a ele a revelação da salvação pela graça mediante a fé. E hoje nós temos uma fé reformada. Hoje nós podemos dizer isso. Abacuque é um profeta, olhe para mim, Abacuque é um profeta diferente de todos os outros profetas da Bíblia. Quando você começa a estudar e ver a vida de Abacuque, você percebe isso. Ele é um profeta diferente de todos os outros. Esse aqui eu que abri. Obrigado. Por que ele é diferente de todos os outros? Porque ele era um profeta que lutava com Deus. Na linguagem simples de hoje, era um profeta que tinha várias pendengas com Deus. Por isso que ele é diferente de todos os outros. Veja, todos os outros profetas da Bíblia, eles profetizavam trazendo a palavra de Deus para os homens. Isso significa dizer que eles eram profetas de uma mensagem descendente, que vinha de cima para baixo. Mas Abacuque, a sua mensagem era o contrário. Ele era um profeta ascendente. Ele pegava as questões do povo, o que ele observava com as pessoas, o que estava acontecendo, e ele levava. Ele era ascendente, ele levava para Deus e dizia: Deus, está acontecendo isso, isso, isso. A profecia dele era diferente de todos os outros. Abacuque nos oferece, quando olhamos na sua trajetória, no seu livro, a jornada de um homem que vai da dúvida a uma fé consistente e poderosa em Deus. Nós olhamos para a vida de Abacuque e nós vemos um homem que saiu da incerteza a uma fé poderosa, um homem que saiu da dúvida para uma adoração profunda, como nós lemos nesse texto. Ele obteve uma revelação espetacular, foi um homem que saiu da angústia para a segurança em Deus. É um livro espetacular. Escute o que eu vou dizer. Abacuque tem 3 capítulos, é uma leitura de 30 minutos. Eu quero sugerir que você leia, é muito especial esse livro, é espetacular. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, leia Abacuque. Você não vai encontrar no livro de Abacuque, nos seus 3 capítulos, palavras como essas que tem centenas na Bíblia. Veio a minha palavra do Senhor. Você não encontra no livro de Abacuque. Você vai encontrar Abacuque dizendo: eu fui a Deus e questionei. O contrário. Eu fui ao Senhor e disse. A palavra de Abacuque é nesse sentido. Ele era diferente porque ele era um profeta que se queixava com Deus e a sua queixa era contundente. Ele era muito firme com Deus. Eu diria, numa linguagem simples, que Abacuque tinha o costume de colocar Deus na parede com seus questionamentos. Era muito contundente as reclamações de Abacuque.
Ele demonstra uma indignação, porque Deus está olhando para a nação de Judá, que ele está vivendo no meio deles, e ele está vendo tanto pecado, e ele diz: o Senhor não faz nada, o Senhor está aí parado, o povo está pecando, o povo está bagunçando, e o Senhor está indiferente, o Senhor não diz nada, o Senhor não faz nada. Esse era o questionamento de Abacuque. Então ele demonstra, então ele ficou questionando Deus: Deus, por que o Senhor está sofrendo de apatia, Deus? De indiferença? Existem acontecimentos caóticos aqui nessa nação e o Senhor não faz nada. Olha só, quando você pega o capítulo 1 de Abacuque, do versículo 1 a 4, ele se queixa a Deus. Versículo 5 a 11, Deus responde à queixa dele. Do versículo 12 até o 20, ele faz uma segunda queixa. Meu Deus, meu Deus. E ele começa o seu livro dizendo assim no versículo 1, ele pergunta: até quando, Deus? Olha a pergunta dele. Eu clamei eu, e tu não escutarás? Olha que pergunta, é muita ousadia. E você acha que parou aí? No versículo 2, olha a pergunta dele: até quando gritarei a ti violência, 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 e tu não salvarás? A palavra violência aqui em Abacuque tem um sentido muito interessante, é a mesma palavra para Hamas. Quando eu falar Hamas aqui, a maioria de vocês já sabe do que eu estou falando. A palavra Hamas hoje para nós tem um sentido de um grupo terrorista, né? Lá na Jordânia, que joga bomba em Israel para provocar uma guerra e provocar os judeus. E isso é coisa de gerações. E o grupo Hamas é o responsável pela violência lá em Israel. Israel tem que estar respondendo aos ataques do Hamas. Por isso que a palavra violência aqui é a mesma palavra para Hamas. Então ele pergunta: por que razão me fazer ver a iniquidade, a opressão, a destruição e a violência está diante de mim? Há muita contenda na cidade, o litígio na cidade está sendo suscitado. Até quando eu vou viver essa situação? Ele reclama com Deus. Isso acontecia no contexto em que Abacuque vivia, lá nos seus dias, 2.600 anos atrás. Mas eu diria para vocês que nos dias de hoje não é diferente dos dias que nós vivemos. Por isso que eu creio que a mensagem dele é atualíssima para todos nós. E ele culpa a Deus por tudo isso. Olha a culpa dele no verso 4. Olha como ele culpa a Deus. Olha que corajoso. Ele diz: por esta causa, porque o Senhor não se mexe, porque o Senhor não salva, porque o Senhor não faz nada, porque o Senhor está em apatia. Então ele diz no verso 4, para fechar sua reclamação, ele diz: por esta causa a lei se afrouxa. O Senhor não faz nada, então a lei se afrouxa. E ele continua dizendo: e a justiça nunca se manifesta. E ele diz mais: porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta de forma distorcida. Eu fico lembrando agora do que Abacuque disse aqui. Sabe o que eu acabei de lembrar? Nós estamos vivendo no Brasil a mesma coisa. Temos um juiz que prendeu um monte de corruptos poderosos dessa nação, e agora os corruptos estão querendo prender o juiz. Ei, é os dias de Abacuque. Eita Jeová! Então Abacuque se levanta contra a indiferença de Deus. E Deus responde: olhe para mim. Deus diz: tá bom, você está muito contundente, então eu vou lhe responder. Só que é o seguinte, olhe para mim. A resposta de Deus para Abacuque o deixou perplexo. Ele ficou assustado. Ele ficou, de certa forma, desconcertado com a resposta de Deus. E eu vou explicar para vocês por quê. Do versículo 5 ao versículo 11, Deus responde. Aí olha só o que Deus fala para Abacuque. Deus responde dizendo: tudo bem, Abacuque, eu vou punir a nação de Judá. Agora presta atenção. Meu Deus, estou falando tudo isso para uma introdução. Jeová da glória. Vamos continuar então.
Estamos aprendendo alguma coisa, sim ou não? Pelo menos você está ouvindo falar de Abacuque. Então veja, ele disse, eu vou corrigir a nação de Judá. Você está muito contundente, eu vou corrigir a nação de Judá. Agora, Deus disse para ele assim, agora escute o que eu vou te dizer. Não será da maneira que você quer e nem da maneira que você pensa. Ele disse, olha, meu Deus, se eu fosse Abacuque tinha ficado quietinho. Deus disse, eu vou trazer o exército babilônico, os babilônios, e eles vão invadir a nação de Judá. E aí você vai ficar perplexo com o que vai acontecer. Sabe o que Deus está dizendo para Abacuque? Você está reclamando aqui dos pecados do povo de Deus, então eu vou trazer os ímpios para castigar os santos. Uau! Deus disse, eu vou trazer a pior espécie de gente que existe na face da terra, mais cruel de toda a face da terra, para castigar o povo que se acha santo. E aí Abacuque, e Deus ainda falou o seguinte, eu vou te dizer, o estrago vai ser tão grande, mas tão grande, que quando vocês contarem para outras pessoas, eles não acreditarão. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Quando vocês começarem a narrar a tragédia da correção que eu vou trazer para ajudar, os tímpanos das pessoas ficarão agravados. Vai doer os tímpanos pelo poder da notícia que vão receber. Meu Deus! E aí Deus explica, se você ler aí do versículo 5 ao 11, depois você lê em casa. Aí Deus disse assim, sabe por que, Abacuque, que as pessoas não vão acreditar? Eu vou te explicar por quê. Então Deus disse para ele, os babilônios são famosos no mundo todo pelas suas terríveis crueldades. E é essa gente que eu vou usar para corrigir Judá. Eles são famosos no mundo todo por sua maldade com os seus capturados, com aqueles que eles conquistaram. E aí, eu não tenho tempo aqui de esclarecer vocês o que a história diz do que eles faziam com os soldados que eles capturavam, mas só vou dizer uma coisa para vocês. Uma das práticas que era praxe, que era normal, era pendurar o sujeito e tirar a pele dele vivo. Essa era uma das práticas que os babilônios faziam. E Deus está dizendo, olha, eles são famosos por causa disso. Aí eu imagino que Abacuque entrou em desespero. Aí Deus disse, sabe como é que vai ser? Eu vou desenhar para você, Abacuque, eu vou desenhar para vocês aqui o que Deus disse. Pode ser? Podemos trabalhar? Então Deus disse, olha, os soldados babilônios, eles são como leopardos ligeiros. Meu Deus, se você entender o que está por trás disso que Deus disse. Aí ele disse, mas não é só isso, pior do que isso. Os soldados babilônios são como lobos ferozes. Ah, se fosse só isso, estava muito bem até. Mas Deus disse, eles são como águias devoradoras. Deixa eu dizer para você, eu vou desenhar para você o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte, Abacuque, imagine um leopardo, entre todos os felinos do mundo todo, ele é o mais veloz de todos. A outra particularidade do leopardo é a surpresa. Ele ataca a presa de surpresa. Segundo lugar, ele é mais veloz do que qualquer presa do universo. Então o que eu estou dizendo para você, Abacuque, é quando um soldado babilônico, bem treinado, for lutar contra um soldado de Judá, ele não tem chance, porque ele é como um leopardo ligeiro. Aí imagine você a cena, está lá o leopardo, está ali a gazela, o leopardo se aproxima no meio do capim, ela nem vê, bem pertinho. Imagina, ela é mais veloz do que a gazela e ainda pega de surpresa, a gazela se espanta quando ele pula e ela sai lá naquele zigue-zague. Digamos, presta atenção, digamos, isso aqui é a figura de um soldado de Judá em relação ao Babilônio, presta atenção. Digamos que a gazela muito ligeira consiga em zigue-zague se livrar, porque o leopardo ele surpreende, é o mais rápido, mas a corrida dele demora muito pouco.
O coração dele é grande demais, bate e ele anda, ele corre aí 2 minutos, 1 minuto, e ele já não aguenta mais. Se a presa conseguir se livrar, vai embora. Então preste atenção. Imagine a gazela que foi atacada por um leopardo ligeiro, e vai daqui, vai de lá, e ela conseguiu, e ela sai em disparada, e quando ela olha para trás, não tem mais o leopardo, então ela para tomar um fôlego. Ela fica com a boquinha aberta, tomando fôlego para se recuperar. Aí ela escuta o uivo de uma matilha de lobos. E sabe qual é a diferença do lobo para a gazela? Para o leopardo? É muito simples. O lobo não é veloz, ele não surpreende, mas ele tem uma particularidade terrível. Meu Deus, misericórdia. O lobo, ele começa a correr atrás da presa, e ele não para enquanto ela não desmaia de tão cansada, porque ele corre uma manhã inteira cheirando o rastro da presa, perseguindo a presa. Ele é capaz de correr um dia inteiro até que a presa desmaia de cansado e ele come vivo a presa. Aí a gazela está lá, aí chega o lobo e ela tem que correr. Aí imagine o que Deus está dizendo, que essa gazela seja muito esperta, e ela começa a correr e vai em zigue-zague, e o lobo perde o faro. Coisa difícil de acontecer, viu, Abacuque? Mas digamos que aconteça. Então a gazela está lá, exaurida, mas cansada demais, e ela está lá ofegando, tentando recuperar. Agora não é mais o fôlego, mas também as suas energias, e de repente ela escuta aquele canto arrepilante de uma águia feroz olhando de cima, sem nenhuma chance de você fugir. E aquele aquilo arrepia tudo quanto é animal da floresta. E aí, antes que você recupere as suas energias e o seu fôlego, desce a águia veloz, a águia devoradora. Aí você não tem mais como escapar. É isso que Deus está falando para Abacuque. Essa vai ser a disciplina que eu vou dar para ajudar. Essa figura. Meu Deus, para que eu tirei um tempo para explicar esse negócio, né? Mas vamos lá. Veja, aí Deus diz: e ainda mais, depois de todas essas impossibilidades de vocês vencerem o exército babilônico, eu vou dizer para você, eles têm um hábito horrível. Eles prendem os soldados adversários e ficam desprezando e ironizando e envergonhando e constrangendo esses soldados na frente dos outros. E Abacuque fica: meu Deus, por que eu fui reclamar? Mas eu quero chamar a atenção de você. Seria mais ou menos o seguinte: você está aqui nessa igreja, Shalom de Porto Velho, você está descontente com algumas coisas que estão acontecendo aqui, você está descontente com o pastor, você está descontente com o ministério, está descontente com as pessoas, está tudo errado, você olha para tudo, para você está tudo errado, você fica criticando tudo, vendo erro em tudo, e aí você diz: Deus, muda as coisas por aqui. Aí Deus chega para você e fala: tá legal, meu filho, eu vou mudar. Eu vou pegar os piores traficantes de Porto Velho, os homens mais violentos, e vou trazer um ataque, para dar um ataque em vocês aqui na igreja. Vocês são meus filhos, então vocês vão levar a ataque dos traficantes dessa cidade, dos piores assassinos dessa cidade, dos homens mais execráveis dessa cidade. E eles vão vir aqui e vão dar um ataque em vocês, para vocês poderem andar na linha. O que você acha? Ei, Jeová. Se esses homens entrarem aqui, vai ser uma devassa, meu filho. Você precisa aprender a viver na minha presença. Do versículo 12 até o versículo 20 vem a segunda queixa. Mas agora, olha a queixa dele, eu dou risada. Eu vejo o profeta e digo: esse cara está viajando na maionese. Ele disse: Deus, não é possível o Senhor trazer esses homens tão terríveis para castigar um povo santo. Aí ele começou a reclamar porque Deus ia fazer isso. Olha só o que ele diz. Ele fala: não foi o Senhor mesmo que escolheu a nação de Judá para ser juiz de outras nações, para fazer juízo a outros povos? Como é que o Senhor vai fazer um papelão desse, de trazer um exército terrível desse, o ímpio, para castigar o santo povo que o Senhor escolheu? Aí Deus diz: então é o seguinte, Abacuque, deixa eu dizer para você, quando a coisa está ruim, eu quero te dizer, elas podem piorar. É isso que eu quero que você entenda, Abacuque.
as coisas já estão ruins, então Deus está dizendo, elas podem piorar. É isso que Deus está dizendo. Deus disse, às vezes as coisas estão ruins, e elas podem ficar bem pior do que estão. Você está reclamando porque vê maldade, pode vir mais maldade aí. É isso que vai acontecer. Eu vou trazer uma nação ímpia para julgar essa nação. Abacuque fica confuso com aquilo que está acontecendo, e o capítulo 2 começa com um erro textual. Eu fui ler na minha Bíblia, da tradução de Almeida, e eu vi que houve um erro. Abacuque ficou apavorado, e o tradutor, quando foi traduzir as palavras de Abacuque, errou. Porque olha só o que diz em algumas traduções da Bíblia, diz assim, sobre minha torre de vigia, capítulo 2, verso 1, sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que responderei no tocante à minha queixa. Seria mais ou menos, eu vou fazer uma queixa, mas eu vou ser a resposta da minha própria queixa. Não tem como, perdeu o sentido do texto. Mas aí eu encontrei outra tradução, a nova tradução na linguagem de hoje já foi corrigido, e lá diz assim, vou subir a minha torre de vigia, e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer, e como vai responder a minha queixa. Aí agora encaixou, agora dá para entender o texto. Porque ele disse que vai subir na torre de vigia, vai procurar Deus, vai questionar, e vai esperar o que Deus vai dizer. Então a coisa se encaixou melhor. Então Abacuque, na verdade, era um grande pensador, ele era um profeta racionalista, e ele quer resposta. Aí, agora no capítulo 2, olhe para mim, a pergunta dele é, o Senhor não vai castigar os babilônios que fizeram essa devassa no meio de Judá? Vai ficar impune? Aí Deus disse, não, Abacuque, eu vou corrigir os babilônios, eles serão castigados, e por uma única razão que eu vou te dizer, Abacuque, é que eu deixei eles fazer toda essa devassa no meio de vocês, mas eles se excederam além do que eu permiti. Não era para ser tão como eu determinei, eles foram além. Então eles serão corrigidos. E aí Deus diz o seguinte, no capítulo 2, vem 5 ais contra a Babilônia, a correção de Babilônia, que fez aquilo com Judá. Os babilônios foram castigados por 6 pecados. O primeiro deles, foram castigados pela embriaguez e avareza, assaltando as pessoas quando invadiam aquelas nações. Segundo lugar, eles serão castigados pelo tratamento brutal que davam às nações. Terceiro, pelo derramamento de sangue desnecessário. Quarto, pela prática do terrorismo. 5, pela destruição de outras terras desnecessárias, essa destruição. E por último, pela idolatria grosseira que ele levava os países capturados a praticar. Termina o capítulo 2, quando Deus acabou de dizer que ia corrigir, Abacuque abre a boca para falar pela 3ª vez. Aí Deus diz, não, agora chega. Agora deu para ti. Agora cala a boca. Versículo 20 do capítulo 2, para a gente ir correndo. Deus disse, você já falou demais, mais respeito com Deus. E aí o versículo 20 diz, porque o Senhor Deus está sentado no seu trono, ou no seu santo templo, cale-se diante dele todos os povos. Então, Zacarias, dá um tempo, ou melhor, Abacuque, dá um tempo, chega. Abacuque disse lá, até quando eu clamarei, o Senhor não ouve, até quando gritarei a ti violência, sem que haja salvação. E aí o capítulo 3 de Abacuque termina com um salmo maravilhoso, com uma poesia espetacular de Abacuque adorando a Deus de uma forma linda. É só você ler no capítulo 3, versículo 20, você vai ver como aconteceu. E agora, olhe para mim, nós vamos para o texto lido. Tudo isso aqui foi só isso aqui foi só uma introdução. Trocando em miúdo, o que nós lemos diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ou seja, não existe passas, que era a alimentação básica do povo. Depois ele diz, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, não tinha suco para tomar no almoço, não tinha vinho, não tinha líquido para ser consumido nas refeições. 3,
ainda que não haja fruto na oliveira, ou seja, não tinha azeite para fazer comida, não tinha azeite para as lamparinas do templo, não tinha, lá para o cartiçal de ouro. 4, ainda que nos campos não produzam mantimentos, ou seja, não tem comida vinda da roça, das plantações. 5, ainda que o rebanho seja exterminado, ou seja, não tem carne, não tem proteína para colocar na mesa. É isso que ele está dizendo no texto que nós lemos. Aí ele diz: mas apesar disso, de tudo isso, eu continuarei confiando no Senhor. Essa é a atitude de Abacuque. Então, ele é o Deus que é a minha força, disse Abacuque. Ele fará os meus pés como da corça, ele me fará andar sobre os meus lugares altos. E lá no capítulo 2, versículo 4, ele diz: o justo viverá da fé. Agora deixa eu dizer uma coisa para você bem interessante aqui. Isso aqui é um conceito espetacular. O que Abacuque disse é o seguinte: quem vive da fé não é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui em relação a esse conceito. Olhando para essa turma aqui, Deus não precisa da nossa fé. Ah, pastor, mas eu li lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que você precisa entender o que está escrito lá. E eu não vou falar hoje porque não dá tempo. Mas olha, Deus não precisa da nossa fé. Se nós aqui combinássemos entre nós aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Se nós fizéssemos aliança entre nós aqui e somássemos com toda a cidade de Porto Velho, todo Rondônia e todo o Brasil, e nós chegássemos a uma aliança entre nós, nós não creremos mais em Deus, isso não mudava nada de Deus em relação a nós. Isso não muda nada. Você quer que eu te diga uma coisa? Quando Deus fez todo o universo, Ele precisou da fé de alguém? Não, porque o homem nem existia. A maioria das pessoas acham que a nossa fé é para receber alguma coisa de Deus. Não. A nossa fé não é para receber nada de Deus. A nossa fé é para a gente entender tudo o que Deus já fez por nós, para que através da nossa fé nós possamos distribuir com os nossos irmãos. Então deixa eu dizer uma frase para você aqui: a nossa fé não move Deus, a nossa fé não move a mão de Deus, a nossa fé é para mover a nossa mão para com os nossos irmãos. Porque se nós tivéssemos a capacidade de mover Deus com a nossa fé, Deus seria pequeno demais para nós. Nós faríamos dele o que nós quiséssemos. Vamos continuar, vamos voltar para o Abacuque. Senão nós vamos falar só sobre fé. A palavra fé aqui de Abacuque é emunar, que significa fidelidade, firmeza. E aí olha só, da palavra emunar vem a palavra amã, que significa firmeza. Também desta raiz vem a palavra amém, que quer dizer: nisto eu creio, nisto eu me firmo, nisto eu me asseguro. Então presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você for dizer amém para o que é dito aqui, para o que acontece aqui, saiba do que você está se assegurando e do que você está se firmando. Porque quando você diz amém, você está dizendo: nisso eu me firmo. E aí se alguém fala uma besteira aqui, você vai dizer: nisso eu me firmo. Se alguém faz uma coisa errada aqui, você diz amém, você diz: nessa besteira eu me firmo. Então amém é uma palavra muito forte, muito importante. Veja bem, a fé do justo que Abacuque fala, não é para ele se livrar dos sofrimentos. Diga comigo: a minha fé não é para que eu me livre, ou para que Deus me livre de sofrimentos. Sabe para que Deus te deu fé? Para você enfrentar e superar todos os sofrimentos que apareceram na sua vida. O justo viverá da fé. Ele, através da fé, enfrenta as perseguições, os apertos, as condenações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe para que é a sua fé? Eu vou falar para você rapidamente. A sua fé é para você apanhar na face, de um lado da sua face, perdoar o seu agressor,
amar a vida dele, não ficar com raiva, ficar sorrindo para ele ainda, e ainda através da sua fé dar a segunda face, o segundo lado da face, apanhar de novo do mesmo agressor, perdoar de novo e não guardar nenhum ressentimento dele. É para isso que é fé. A sua fé nunca vai levar a Deus te impedir de apanhar na sua face. Deixa eu dizer uma coisinha para você. A sua fé não é para você ficar orando aí pelos seus filhos que são rebeldes, não te obedecem, não te respeitam, e você fica orando aí para eles mudarem de vida. Não, a sua fé é para você ser firme com seu filho, educá-lo da maneira correta e colocar ele no lugar certo diante de Deus. A sua fé é para isso. Fazer com que ele te respeite, fazer com que ele respeite todas as outras pessoas. Fé não é para você ficar orando depois que deixou ele fazer o que quer pela sua frouxidão. Não, fé é para você ser firme e você colocar o seu filho como uma pessoa educada e dar a ele uma educação que ele precisa. Você pode dizer amém? E eu vou dizer mais uma aqui. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Irmã, sei que aqui não tem esse tipo de gente, mas se você conhecer alguém, ajuda lá, por favor. Sua fé de uma santa de Deus não é para você ficar apanhando do seu marido ficar orando e jejuando por ele, não. Sabe para que é a sua fé? É que se ele encostar a mão em você para lhe bater, chame a delegacia da mulher e mande dar uma pisa nele, para ele tomar jeito de homem e respeitar a mulher. E nem tenha medo de perder o amor dele. Ah, eu sou uma mulher de fé, meu marido me bateu, eu estou orando por ele, estou apanhando. Para, irmão, que conversa é essa? Conversa? Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua fé não é para Deus te dar a mulher que você quer. A sua fé é para você conseguir amar a mulher que Deus te deu. Quer que eu diga mais? A tua fé não é para Deus te dar um casamento fácil. A tua fé é para você conseguir levar um casamento difícil até o final da sua vida ao lado da sua esposa. Ah, eu se fosse você até dava um aplauso ao Senhor. Quer que eu diga mais? Mais uma só. Olhe para mim aqui. A sua fé não é para que a sua mulher mude a seu favor, mas a sua fé é para que você seja transformado em favor da sua esposa. Oh, ei, oh, aleluia. Jeová. Abacuque morava numa vilinha tão pequena que nem dava para chamar de vila, era um povoadozinho, 300 mil habitantes. Ele falou: Deus, o Senhor vai mandar um exército desse que o Senhor falou lá no começo do livro, como é que vai ser isso? Mas o Espírito Santo transformou a vida deste profeta para o deixar como um homem transformado, e ele deixar uma mensagem poderosa como essa que nós estamos ouvindo hoje. Como que Deus trata? Ainda que a figueira não floresça, disse Abacuque, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que as coisas fiquem piores do que já estão, eu me alegrarei do Senhor. Então veja, rapidamente, no texto que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para 3 atitudes que eu compartilhei com o meu discípulo, que eu quero compartilhar com você aqui sucintamente, porque eu nunca vi uma introdução tão comprida que nem essa. Vamos aqui então às 3 atitudes baseadas no texto que nós lemos. Então diga comigo bem forte assim, diga: a primeira atitude é essa: ainda que as coisas fiquem piores do que estão, eu me alegrarei no Senhor. Esse é o homem de Deus que foi transformado pelo poder de Deus. Essa é uma mulher transformada diante de Deus. Aleluia. É aquele dia que você não tem um centavo no bolso. É aquele dia que chegou o dia de pagar a conta da luz, da água, ou outros compromissos e você não tem dinheiro. E ainda o capeta mandou um cobrador na sua casa. Alguém usado pelo capeta manda um WhatsApp para te importunar. Aí você diz: eu me alegrarei do Senhor. Aí é que eu quero ver se você realmente vai se alegrar no Senhor. A fé que Abacuque, que Deus deu para Abacuque, se baseou no conhecimento que ele adquiriu de Deus numa caminhada muito linda.
O profeta vê a majestade de Deus durante essa caminhada, Deus se movendo sobre a terra. Aí você diz: pastor, mas mesmo Deus se movendo pela vontade dele, diga comigo assim: a minha fé não é para mover Deus, porque Deus não se move pela minha fé. Diga: Deus se move pelo seu amor, pelo seu propósito, pela sua vontade, pessoal. É por isso que ele se move. Agora, deixa eu te dizer, mesmo Deus se movendo pela sua vontade, pelo seu amor em relação a você, mesmo assim, as coisas podem ficar piores do que estão. Aí o que vai valer é o quê? A sua atitude diante de Deus, do Deus que você conhece. Sabe qual é a definição de fé? A definição verdadeira de fé é que fé é o conhecimento que nós temos de quem Deus é. Isso é fé. Então veja, ainda que ele se mova em nosso favor pela sua própria vontade, pelo seu próprio propósito, as coisas ruins acontecem na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: mentem para você as pessoas na igreja ou fora da igreja que dizem para você que a vida é um mar de rosa. Mentem para você, não creia numa mensagem dessa. Mas se as coisas estiverem ruins para você, a fé que Deus te deu vai dizer que Deus está no controle. Quer que eu diga uma coisa para você? Vou dizer mais uma coisa ainda. A sua fé não é só para você ter solução das coisas. Sabe para que é a sua fé? É para você se manter na direção de Deus. Aleluia! Para isso que você precisa de fé. É para que Ele te mantenha na direção. A solução vai acontecer. Aleluia! John Stott escreveu um livro que ele tem uma frase linda: crer é pensar. Eu gosto dessa frase. Crer é pensar. Mesmo que as coisas estejam ruins, eu me alegrarei, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Eu me alegrarei, porque Deus julga a todos indistintamente. Eu me alegrarei, porque vi que Deus não está apático, Ele está trabalhando a meu favor. Eu me alegrarei, porque Deus é justo. Eu me alegrarei, porque Deus me faz triunfar. Nós sofremos, e no meio da luta, muitas vezes piora a nossa situação, porque nós temos um hábito terrível. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma frase para vocês. Olha só, Deus nos deu 5 ferramentas espetaculares, magníficas, que cada um de nós aqui temos dentro de nós. Deus nos deu de graça. Olhe para mim, não perca a ponta da meada. Eu estou abrindo um parênteses aqui. Olha bem, Deus nos deu 5 ferramentas para termos uma vida abençoada, vitoriosa, sempre alegre na presença de Deus. 5 ferramentas. O problema é que, como nós vamos para a faculdade, nos formamos na faculdade, saímos da faculdade, nunca uma faculdade ensinou a gente a usar essas ferramentas que Deus deu. Eles ensinam um monte de ciências, menos você ser vitorioso com as ferramentas que Deus lhe deu. Número 1, Deus deu a todos nós que estamos aqui, das crianças aos mais velhos, capacidade de interpretar as coisas. E essa capacidade Deus te deu para você ser vitorioso. Segunda ferramenta, Deus te deu e deu a todos nós capacidade de avaliação, avaliar as coisas, dar o valor que as coisas têm. É uma capacidade que Deus deu. Número 3, Deus nos deu capacidade de associação, fazer comparação entre as coisas para não cometer erros. Olha só, interpretação, avaliação. Deus nos deu capacidade de associação. Número 4, capacidade, olha só o que eu vou dizer para você. Essa é uma ferramenta maravilhosa. Capacidade de decidir. Diga, decisão. Capacidade de decisão. O problema, sabe o que é? Olhe para mim. A maioria das pessoas não entendem o que é a palavra decisão. Qual é o conceito? Não entende. As pessoas pensam que decisão é vontade, querer, intenção, desejo e preferência. Olhe para mim. Se você pegar essas 5 palavras que eu acabei de citar,
e colocar num liquidificador, bater todas elas, fazer uma mistura, se tornar uma só, para ficar muito forte, não chega a 10% da palavra decisão. A palavra decisão vem do latim e ela tem duas raízes. A primeira raiz do latim é de, que no português é a mesma coisa quando transliterado. Olha só, de, e de significa início, começo, princípio de alguma coisa. E caidere no latim significa corte, que é o mesmo sentido no português. Decisão. Cisão é o quê? Corte. Então, quando você entende o que é uma verdadeira decisão é o seguinte: você inicia um processo e corta qualquer outra possibilidade de não ser como você iniciou. Você vai até o fim, cortando qualquer outra possibilidade de que seja diferente. Isso é uma verdadeira decisão. É por isso que as pessoas, eu quero emagrecer, começam uma dieta, mas ele só quer, ele não decidiu. Eu quero parar de fumar, mas o meu desejo é parar de fumar, mas é apenas um desejo. Isso é muito fraco. Vontade, querer, desejo, nem se compara com decisão. Porque decisão é iniciar um processo e cortar qualquer outra possibilidade. Um dia, eu fumava, muitos anos eu fumei maconha. Fui para uma casa de recuperação aos 19 anos, em 1979. Eu sou de 1960. E quando eu saí de lá, eu tomei uma decisão: nunca mais eu vou fumar maconha. Quer que eu confesse um pecado para vocês? Até hoje eu gosto do cheiro de maconha. Mas eu nunca mais cortei qualquer possibilidade de colocar um cigarro de maconha na minha boca. Eu fumava cigarro comum, tomei uma decisão: nunca mais teve a possibilidade de eu colocar um cigarro na minha boca. E por aí vai. Isso é uma verdadeira decisão. É quando você corta qualquer outra possibilidade daquela que você iniciou um processo. Jeová. Estou devendo mais uma. E essa é a que está na minha pregação. Vamos falar juntos, só para você aprender isso aí? Aprender não, para você recordar, porque eu sei que todo mundo aqui sabe disso. Então diga comigo: poder de interpretação, capacidade de avaliação, capacidade de associação, capacidade de tomar decisão. Sabe qual é o problema do crente? É que o crente fica espiritualizando as decisões. Olhe para mim o que eu vou dizer para você, aprenda isso de uma vez por todas. Decisão não tem a ver com Deus. O que ele tinha que decidir por nós, ele já decidiu e fez tudo. Decisão tem a ver com você. É por isso que ele disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então a decisão é com você. Aí você fica lá: eu quero alugar um apartamento, eu vou ver se é a vontade de Deus. Irmão, Deus não quer que você more na rua, começa por aí. Para. Tem irmãs aí que estão decidindo com quem vai casar faz 30 anos, virou coroa. Mas vem a quinta ferramenta. Meu Deus, eu desviei da minha pregação totalmente, misericórdia. Quinta ferramenta: a capacidade de fazer perguntas inteligentes. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que mais leva os crentes a sofrer, a exemplo de Abacuque, sabe qual é? É porque os crentes não aprenderam a fazer perguntas inteligentes. Quando um marido briga com a mulher, a primeira pergunta que ele faz é o quê? Por que ela é assim? Aí vem o diabo no ouvido e diz assim: é porque ela não te ama, é porque ela é isso, é porque ela é aquilo, arruma um monte de desculpas. Quando ela está com raiva de você, ela pergunta: por que ele é assim? É, porque ele é rude mesmo, todo homem é assim, papapá. E aí a coisa piora mais ainda. Aí você está passando, as coisas estão ruins na sua vida, estão ficando pior, você pergunta: Deus, por que isso? Aí o diabo diz: é porque tu não é fiel. É porque Deus não te ama como você acha que Ele te ama. É porque você é chato. É porque tu é feio. É porque tu tem a orelha grande. É porque tu tem a cabeça chata. Sabe qual é a pergunta que se faz na hora que você enfrenta uma crise no seu casamento? Na hora que você está brigado com a sua mulher, em vez de você perguntar por que ela é assim, você pergunte: Deus, você pergunte, ou do lado de lá ou do lado de cá: Deus, o que eu tenho que fazer para ajudar a minha parceira, a minha esposa,
que o Senhor me deu para a gente melhorar nessa questão que nós estamos tratando. O que eu tenho que fazer? Aí Deus vai dizer: meu filho, comece pedindo perdão para sua esposa, porque você está muito orgulhoso. Aleluia! Eu queria ensinar a minha esposa a tratar comigo. Nós brigávamos demais, porque ela me confrontava. Irmã, você quer um conselho? Nunca confronte seu marido. O homem é orgulhoso demais. Não sei por que as mulheres insistem nisso. Elas não aprendem nunca. Demora demais. Aí eu falei: você quer se dar bem comigo? Quer viver bem comigo? Quero. Ou então eu vou te ensinar. Quando você for falar comigo, se você quiser mudar a minha cabeça, se você quiser qualquer coisa de mim, se eu estiver com raiva ou não, se eu estiver legal ou não, eu vou te ensinar como é que você faz. Escuta, irmã, aprende. Se seu marido nunca lhe ensinou, fala assim: querido, hoje foi uma benção. Eu aprendi a lidar com você. Eu falei assim: toda vez que você for falar comigo, você diga assim: amor, eu quero te falar algo e eu quero que você considere aquilo que eu vou falar. Porque isso vai mostrar uma postura de humildade da sua parte e não vai mexer comigo. E eu vou ser obrigado a considerar. E eu já vou te adiantar: você vai ter tudo comigo e não vai ter problema nenhum. Pronto, resolveu. Então, quando ela quer dinheiro, ela fala: querido, eu quero te falar algo. E eu antes dela dizer considere, eu digo: quanto é que é? Acabou. Agora fica confrontando: eu te falei, tá vendo, tua cabeça dura, cabeça de bagre, não sei o que e tal. Não vai dar certo nunca. Marido é orgulhoso demais. Hoje não tem nada que eu possa dar para minha esposa que nós possamos fazer juntos, que ela não me conquiste, que ela não me leve a fazer. E tem mais. Já chegou ao ponto de eu estava bravo lá numa situação, falou: vai ser assim desse jeito. Aí ela viu que eu estava muito bravo, ela esperou um pouquinho, veio e falou: amor. Eu falei: você quer que eu considere, né? Ela falou: é. Eu falei: então me perdoe e tal. Vamos fazer assim mesmo, do jeito que você quer. E sabe que eu descobri uma coisa? Todas as vezes que eu briguei com a minha mulher, ela estava certa. Toda vez. Sempre que ela quis me alertar, e eu fui cabeça dura, só quebrei a cabeça. Aí agora acabou. Agora, se nós quebrar a cabeça, nós dois. Bom, vamos voltar ao Abacuque. Misericórdia, hein? Então, em vez de você fazer uma pergunta inteligente, você fica dizendo: Deus, por que as coisas estão ficando pior para a minha vida? Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer? Deus, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Estava ruim, está ficando pior. Qual é o aprendizado? Qual é a pedagogia aí? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu posso aprender com isso aqui? Aí Deus vai dizer: meu filho, era isso que eu queria te ouvir. Você está mandando eu considerar, então. Mas o que o crente faz? Senhor, me livra desse problema, tira esse problema de mim. Deus não quer tirar esse problema de você. Deus quer que você o vença pela fé e pela graça dele na sua vida, em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa atitude para com Deus. Segunda, que agora eu vou ter que correr. Ih, rapaz do céu, e agora? Vou resumir esse negócio. Diga comigo: segunda atitude: quando as coisas ficarem pior do que estão, a minha atitude será dizer, diga, vamos lá. Quando as coisas ficarem pior do que estão, a minha atitude será dizer: o Senhor é a minha rocha. Porque foi isso que o Abacuque falou. Senhor, Tu és a minha rocha. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui, para você confortar seu coração. Não existe circunstância que você enfrente que Deus não seja maior na sua vida para você vencer no nome dele. Essa é a grande verdade. Davi enfrentou o gigante Golias e eu achei a luta mais desigual da face da terra. Quem se deu mal naquela luta? Golias. Sabe por quê? Porque ele só tinha 2,83 metros de altura. Só tinha isso. Golias só sabia fazer uma coisa na vida: matar adversários. Por isso que ele se deu mal. Treinado a vida toda para matar. Vai entrar numa briga com Davi.
Coitado do gigante Golias. É uma pena, né? Quem entrou numa fria foi Golias, não foi Davi. Meu Deus. A Babilônia tinha muralhas inexpugnáveis, dizem os historiadores, 30 metros de altura, 6 de largura, era uma avenida. Do lado de dentro da cidade, tinha ao circular, junto com a muralha, tinha como é que fala? Uma valeta com água, como é que fala? Um córrego lá que eles fizeram, lá um canal aberto, que era para os exércitos adversários. Primeiro, se vencesse as muralhas de 30 metros, 6 metros de largura, não conseguia passar o canal. Se passasse o canal, tinha mais uma muralha menor depois do canal. E aí, mais uma coisa, a porta da grande muralha era aqui, a ponte do canal era lá, e a ponte e a porta do muro menor era para lá. Aí imagina o exército fazer essas manobras para invadir a cidade. Mas sabe o que aconteceu? Numa noite veio um tsunami lá, e o exército de Ciro entrou lá em Jerusalém pelo um canal e acabou com a cidade. Levaram tudo. Aí o Beltesazar uma vez fez uma festa, lá o rei da Babilônia, e pegou os vasos de ouro de Deus para servir cachaça para os outros, né? Suas bebidas lá. E aí quando ele estava lá, ele viu que uma mão com um dedo sem mão escreveu na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele ficou desesperado, ninguém conseguia entender. Chamaram o Daniel. Daniel disse: tu quer saber o que está escrito aí? Ele falou: eu quero. Ele disse: então, sinto muito lhe dizer, mas Mene quer dizer, Deus contou os seus dias, ou os dias do teu reinado, e determinou que chegou ao fim, já era para ti. Quer mais? Quero. O que é o Tekel? Ele disse: você foi pesado na balança e foi achado em falta. Tu está ralado. Aí ele fala: mas e o Parsim? Ele falou: não, o Parsim é simples. Ele disse: teu reino foi dividido e entregue aos teus inimigos, os medos persas. Então já era para ti. É assim que funciona. Então veja bem, talvez você esteja enfrentando aí situações neste momento como nunca enfrentou, mas Deus é maior na sua vida. Mesmo que as coisas fiquem pior do que já estão, diga: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha. Terceiro e último, para terminar, diga comigo, terceira atitude: mesmo que as coisas fiquem piores do que estão, a sua atitude deve ser: o Senhor fará dos meus pés como o da corça. Eita Jeová! Veja o que eu vou lhe dizer. Eu vou falar bem devagar, que eu não quero repetir, não tenho mais tempo de repetir. Deus não vai mudar a situação na sua vida. Deus vai transformar o seu entendimento para enfrentar as situações. Ele disse: quando a figueira não florescer, Deus não vai fazer chover. Mas hoje o que os crentes pregam? Não, se tu está passando uma luta, Deus vai resolver para ti. Conversa fiada, não entra nessa. A figueira não está florescendo. Deus diz: não vai chover não. Não vai ter chuva não. Quando o gado não estiver produzindo, ele não vai dar um jeito não. Quando os campos não estiverem produzindo, ele não vai mudar para uma primavera extemporânea que vai acontecer não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os seus pés se tornem como os pés das corças. É isso que ele vai fazer. A corça tem um faro espetacular para a umidade. Então, quando tem escassez de água, o que ela faz? Os pés dela é fantástico. As canelinhas finas, ela sobe em cima daquelas pedras, vai lá em cima da montanha, e lá em cima ela tem um faro apurado demais. Ela sente o cheiro que vem no vento, de onde tem algum lugar de umidade, e ali ela acha a direção para ir buscar água aonde tiver, pelo faro da umidade aonde tem água. Então, no meio da luta, ele não vai mudar a situação, mas ele vai te mostrar a maneira de você sair dela ileso, totalmente abençoado por ele. Chico Buarque tinha uma música que ele cantou em 1972, já faz 47 anos que ele cantou aquela música, e eu achei legal a música dele, porque ela diz assim, ó: diz que Deus dará. Ó, olha só, a música dele: diz que Deus dará, não vou duvidar, é a música. Nega, não vou duvidar, nega. E se Deus não dá? Ele pergunta. E se Deus não dá? Nega, como é que vai ficar? Eu sou do Rio de Janeiro,
e todo mundo diz que Deus dará. Mas se Deus não dá, como é que vai ficar, nega? Então não fique aí assentado, esperando pela fé. A fé é para você se mexer. Sem fé, as obras são mortas. Ou melhor, sem fé, obras é morta. Ou as obras, né? Então Deus vai te fortalecer, mas não fique aí de braços cruzados. Ele vai te dar habilidade, sensibilidade, capacidade, e você vai subir nos seus lugares altos, para que o Senhor te dê. Eu gosto desse pronome possessivo, meus lugares altos. Aqueles lugares que eu estou diante da presença de Deus. Deus está comigo e eu estou com Deus. Esses são os lugares altos na sua vida. Então Deus não elimina os problemas na nossa vida. O que Ele faz? Ele nos capacita para enfrentar e superar os problemas. Enfrentar os problemas nos ajuda a amadurecer. Então, deixa eu dizer para você mais uma coisinha aqui, para nós chegar no final. Olhe para mim. A fé que Deus te deu é para você enfrentar sofrimentos e problemas. E quando você enfrentar um grande problema e você vencer, é porque Deus te amadureceu e te preparou para outros maiores. Para que você desenvolva a sua fé com problemas maiores. Você está querendo refresco? Hã? Deus não vai evitar problemas, Ele nos ajuda a superar os problemas. A nossa fé não é para Deus nos livrar dos problemas, mas é para superar os problemas e vencermos cada vez mais. Deixa eu dizer para você, olha só, Deus não livrou os jovens de serem jogados na fornalha ardente, mas Deus ficou dentro do fogo com eles. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas os leões passaram fome aquela noite. Deus não livrou José de ser vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, mas Deus estava com José e ele se tornou o primeiro-ministro da maior nação do mundo. Vocês estão entendendo aqui? Então a sua fé não é para Deus te livrar de problema, é para Deus te fazer vencer e superar. Oh, Jesus! E eu vou terminar por aqui. Abacuque começou fazendo uma queixa, até quando, Deus? Mas ele terminou com um rasgo de fé. Como aconteceu essa transformação? Sabe quando aconteceu? Quando ele ouviu Deus. Enquanto ele falava, reclamava, orava e reclamava, Deus não fez nada. Mas quando ele parou e ouviu Deus, então a transformação veio na vida dele. Fique de pé, por favor. Nós estamos encerrando. Eu falei para o Mauro que eu ia ser mais rápido hoje. Eu fui mais rápido, mas demorei mais para terminar. Feche os seus olhos, vamos ter um tempo de oração rapidamente, um minutinho só. Feche os seus olhos diante de Deus. Algumas áreas da sua vida já não andam muito bem e ultimamente parece que estão piorando. Então chegou o momento de você tomar essas 3 atitudes. Diga para Ele essa noite: Senhor, eu me alegrarei em Ti. Diga para Ele essa noite: Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha. Diga para Ele essa noite: o Senhor me fará os meus pés como os da corça. O Senhor me levará aos lugares altos. O Senhor quer te levar pelos teus lugares altos essa noite. Ele quer te dar sensibilidade para detectar as soluções a partir da fé que Ele depositou no seu coração. Esta fé não é para te livrar dos problemas, mas é para você enfrentá-los e superá-los através do poder de Deus operando em sua vida. Ore comigo da seguinte forma, em voz baixa, não precisa ser em voz alta. Ore em silêncio aí entre você e Deus. Fale uma oração comigo assim, diga: Senhor, mas em silêncio mesmo, só repita a minha oração em silêncio, aí no seu coração. Senhor, eu quero ter as atitudes certas diante dos problemas que enfrento nesta minha vida. Senhor, não ficarei mais questionando o Senhor diante dos problemas, mas usarei a fé que o Senhor depositou no meu coração para enfrentar os problemas pela graça e o favor do Senhor. Diga aí na nossa oração: a partir de hoje, Senhor, ainda que as coisas fiquem piores do que estão, eu confiarei no Senhor. Eu direi que o Senhor é a minha rocha.
E eu sei que o Senhor fará dos meus pés como os da corça. O Senhor me dará sensibilidade e revelação para solucionar os problemas através da sabedoria do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, é o que nós oramos. Em nome de Jesus. Eu sei que você me ouviu e talvez você queira uma oração hoje à noite. Se esse é o seu desejo, de compreender plenamente a vontade de Deus para a sua vida, vem aqui à frente rapidamente para a gente orar.